Que o cinema é uma fonte de inspiração, todo mundo sabe. Inspira romances, encontros inusitados, situações cômicas, poesia e trilhas fantásticas. Dentro do horror, há sempre um grande interesse por filmes inspirados em fatos, que contam histórias de assassinos em séries, crimes bizarros, lendas urbanas e até causos sobrenaturais. E quando acontece o oposto? Quando há filmes de terror que servem de inspiração para ações insanas, violência desmedida e psicopatas? Hoje, em Dissecando o Medo, você vai conhecer histórias de sangue e morte que transformaram pessoas comuns em monstros. Brinquedo Assassino. A franquia de Don Mancini teve início em 1988, com direção de Tom Holland, para mostrar um assassino, Charles Lee Ray, transferindo sua alma para o boneco da linha Good Guy, Chucky. O brinquedo vai para as mãos de Andy, que passa a ser o principal alvo de uma possível transferência de corpo. Rendeu mais 2 filmes sérios, algumas sátiras e o remake em 2019, mas também inspirou Bernadette McNeil em dezembro de 1992. Ela raptou a adolescente de 16 anos Susan Capper e, juntamente com cúmplices, a colocou numa banheira com desinfetante líquido. Quando era obrigada a ouvir uma fita que trazia McNeil imitando o boneco Chuck, ela teve seus dentes arrancados, foi espancada, ingeriu drogas para, enfim, depois de 7 dias de tortura, ser levada a uma floresta perto de Stockport, onde foi mergulhada em gasolina e obrigada a se incendiar. Suzanne sobreviveu tempo suficiente para nomear seus agressores, e 4 pessoas foram presas por assassinato. McNeil foi sentenciada a 25 anos de prisão em novembro de 1993. Pelo bom comportamento, foi solta em 2014, mudando seu nome para uma nova vida no norte da Inglaterra. Diferente de Chuck, ela não pretende brincar mais. Houve também a influência sobre Martin Bryant, considerado o pior serial killer da Austrália. Bryant matou 35 pessoas em um massacre em Port Arthur em 1996. Esquizofrênico, ele alegou ter ficado obcecado pelas características infantis do boneco e sua capacidade de causar destruição vingativa. Está atualmente cumprindo 35 prisões perpétuas, cerca de 1.035 anos, sem direito à liberdade condicional na prisão Risdon em Hobart. Entrevista com o Vampiro. A vampiresca adaptação de Anne Rice com Brad Pitt e Tom Cruise foi vista no cinema pelo casal Daniel Stirling, de 25 anos, e Lila Steenwogen, de 23, no dia 18 de novembro de 1994. Mais tarde, durante a madrugada, ela acordou e viu-o encarando-a. Quando ela perguntou o que havia de errado, ele disse que iria matá-la e beber seu sangue. Lisa não levou muito a sério a ameaça e voltou a dormir, apenas para mais tarde, nesse mesmo dia, ele a esfaquear 7 vezes e realmente beber seu sangue. À noite você vai morrer, ele teria dito a ela. Próxima da morte, Lisa foi hospitalizada e conseguiu sobreviver ao ataque do vampiro. A advogada dele culpou o filme pelo crime, mas o júri não se convenceu e ele foi condenado pela brutalidade e tentativa de assassinato. Pânico. Iniciado em 1996 com direção de Wes Craven, os filmes vieram com a pretensão de satirizar o gênero através de referências. Em 2001, um ano após o terceiro filme, Thierry Jarradin, de 24 anos, motorista de táxi, atraiu a estudante de 15 anos, Alison Cambier, para sua morada na Bélgica com a pretensão de dar a ela algumas fitas de VHS. Ao ser rejeitada pelo rapaz, ele então colocou a fantasia de Ghostface e a esfaqueou mais de 30 vezes. Depois, ele a colocou na cama e chamou o pai e um colega de trabalho para mostrar sua arte macabra, inspirada em Pânico e suas continuações. Curiosamente, Wes Craven admitiu em entrevista que o primeiro filme foi inspirado em um massacre ocorrido em agosto de 1990 em Gainesville, Flórida, onde 5 estudantes foram encontrados esfaqueados e mortos em seus apartamentos. O culpado, Danny Rowley, foi preso e revelou que havia sofrido uma infância cheia de abusos físicos e emocionais de seu pai e que 4 meses antes de matar os estudantes também havia planejado matá-lo. A Hora do Pesadelo. Daniel Gonzalez ganhou o apelido de Freddy Krueger Killer e Mummy's Boy Killer
por ter assassinado 4 pessoas e ferido outras 2 em 2 dias entre Londres e Sussex em setembro de 2004. Depois de ser preso, ele disse ter se inspirado no assassino dos pesadelos da Rua Elm e em Jason Voorhees de Sexta-feira 13. Ele mantinha um diário onde apareciam mensagens como "Eu serei um serial killer", e depois do crime, sua matança teria sido uma das melhores coisas que fez na vida. Antes dos crimes, sua mãe teria enviado uma carta ao Ministério Público dizendo que o filho deveria ter uma ajuda, além da pergunta: "Meu filho precisa matar alguém para obter ajuda?" Ficou preso numa penitenciária de segurança máxima em Berkshire até ter uma passagem no hospital psiquiátrico Broadmoor, onde cometeu suicídio em 9 de agosto de 2007. Halloween. No mesmo ano do suicídio de Daniel Gonzalez, foi lançado o remake de Halloween de Rob Zombie, que dividiu opiniões. Um dos que curtiram o filme foi Jake Evans, de 17 anos, que queria ser o Michael Myers. Impressionado com a facilidade do crime cometido pelo garoto do filme e o fato de ter tido pouco remorso, fez com que Jake matasse a tiro sua irmã Mallory, de 15 anos, e sua mãe Jamie, de 48, no dia 3 de outubro de 2012, numa casa de luxo em Allo, Texas. Após assistir ao remake 3 vezes naquela semana, ele iniciou o tiroteio e depois foi para o quarto. Ouviu um barulho e notou que a irmã ainda estava viva. Foi até ela e deferiu uma última bala, desta vez na cabeça. "Eu estava pensando que poderia acontecer o mesmo comigo se eu matasse alguém." Em janeiro de 2013, Jake foi sentenciado a 45 anos de prisão. Jogos Mortais. O insano Jigsaw e sua fábrica de torturas quase levou 2 adolescentes, John e Noor, de 14 e 15 anos, a sequestrar e assassinar 2 colegas de classe e um policial local para filmar e ganhar notoriedade. Só não houve o crime porque a mãe de John fez a denúncia. Infelizmente, ela não pôde evitar as ações de Matthew Tilley, de 25 anos, que atacou seu vizinho, o ex-soldado Richard Hamilton, de 45 anos. Ele foi esfaqueado 17 vezes entre a cabeça, pescoço e pernas por Matthew. Inspirado em um momento brutal de Jogos Mortais 6, o assassino tentou cortar a medula espinhal da vítima, num processo lento e doloroso para que este revelasse o código PIN da sua conta bancária. Pelo crime horrível cometido, Matthew foi condenado a 30 anos de prisão. Uma noite de crime. Todo o crime será aceito durante 12 horas nesse distópico thriller cuja violência é desculpa para a obtenção da paz. Além de servir a uma interessante franquia que ainda teve 2 temporadas para a TV, a temática inspirou Jonathan Cruz, que massacrou 3 pessoas em 4 dias em 2016. Sem saber o que o motivou, a polícia só foi descobrir ao entrevistar conhecidos do assassino, que disseram sua pretensão de fazer um tal expurgo, como sugere o título original. Preso, Jonathan foi condenado a 3 prisões perpétuas. Halloween 2. Meses após o lançamento da continuação do clássico de John Carpenter, em 1982, Richard Delmer Boyer assassinou um casal de idosos depois de culpar um apagão psicológico e um flashback onde ele encenava os crimes de Michael Myers em Halloween 2. Maconha, cocaína, uísque e outras drogas podem tê-lo ajudado na construção desse cenário de terror. Psicopata americano. O cult filme de Mary Harron, lançado em 2000, tendo Patrick Bateman como um rico e insano executivo, levou Michael Hernandez a matar seu melhor amigo Jamie Cook, de 14 anos. Na noite anterior ao assassinato, Hernandez teria lido várias resenhas do filme, além de relatos sobre assassinos em séries históricos. Cook foi esfaqueado 42 vezes num banheiro da escola em 2004 e Hernandez foi condenado à prisão perpétua. Taxi Driver. O absoluto clássico de Martin Scorsese perturbou a mente de John Hinckley Jr., que acreditava que Robert De Niro conversava com ele. Vivendo em um mundo de fantasia, com uma namorada imaginada, ele passou realmente a acreditar que era o taxista Travis. Obcecado pelo filme, ele decidiu que também assassinaria um presidente para impressionar Jodie Foster. Em 30 de março de 1981, Hinckley atacou o presidente Ronald Reagan quando ele estava saindo de Washington DC Hotel, conseguindo feri-lo, assim como o secretário de imprensa da Casa Branca James Brad, que ficou paralítico do lado esquerdo do corpo.
Hinckley ficou então confinado no St. Elizabeth Hospital até 27 de julho de 2016 e atualmente mora com sua mãe de 90 anos em uma comunidade fechada. Esses 10 exemplos mostram quanto a ficção, personagens e enredos podem inspirar medos reais. E para você, qual é o filme de terror da sua vida? Até o próximo programa. Now, Sid, don't you blame the movies. Movies don't create psychos. Movies make psychos more creative.